Fala aí, comunidade do YouTube. Vamos aí a mais um tutorial de GIMP no canal Gimper Brasil. Hoje vamos estar abordando o recorte de animais peludos. Edição vai, edição vem. Surge aquele momento em que no nosso trabalho nós precisamos fazer um recorte de um animal peludo como este aqui da tela. E como vamos fazer, para poder executar essa tarefa? Temos aqui um fundo complexo, não dá para ser aplicado aqui nenhuma das ferramentas de recorte automático do GIMP, então o recorte aqui terá que ser manual. Mas como iremos preservar os pelos do nossa família de guaxinim aqui na imagem? Acompanhe o tutorial e você vai ver qual a solução que nós daremos aqui para que os pelos dos guaxinins sejam mantidos, ou pelo menos uma solução viável para essa situação. Vamos então começar aí recortando com a nossa ferramenta de vetor, que está localizada aqui no painel lateral do GIMP. E vamos começar fazendo aqui, primeiramente vou duplicar esta imagem, clicando aqui no botão, esse botão inferior do nosso diálogo de camadas, dupliquei. Vou desabilitar a visibilidade da camada principal. Vou colocar aqui o nome guaxinim. Vou renomear aqui também. Edição. E vamos trabalhar em cima desta camada duplicada. Então, com a ferramenta vetor, eu vou fazer um recorte um pouco grosseiro. Não precisa ter muita precisão, porque nós iremos usar aqui um recurso que irá fazer com que nós tenhamos os pelos dos guaxinins de volta novamente. Vamos lá, circulando o nosso guaxinim. Vamos aqui recortando. Vamos recortando aqui com a nossa ferramenta de vetor. Veja que estou fazendo um recorte um pouco grosseiro, mas vocês irão ver por quê. Porque eu estou fazendo um recorte um pouco grosseiro. Vamos continuar aqui com o nosso recorte.
Estamos terminando aqui com o nosso recorte. Pronto, chegamos ao fim. Vou vir agora aqui no meu painel lateral e nas opções da ferramenta vetor vou clicar aqui em seleção a partir do vetor e tenho aí a minha marcação selecionada. Vou copiar, editar, copiar e vou colar a minha cópia num novo fundo, neste fundo aqui. Colar. Clico aqui no ícone, nós temos aqui a seleção flutuante. Clico no ícone inferior do nosso diálogo de camadas para que eu tenha a camada fixada. Vou aumentar os limites aqui da minha camada. Vou vir aqui em camada, tamanho dos limites da camada. Vou fechar essa corrente para que o aumento seja proporcional à largura e altura. Clico em centralizar e depois mudar tamanho. Pronto. Eu alterei os limites da minha camada para que eu possa trabalhar melhor na imagem que foi aqui colada. Vou posicionar a minha imagem, a família dos guaxinins. Vou aplicar aqui a ferramenta de rotacionar e vou rotacionar para que fique no mesmo ângulo aqui desse tronco. Rotacionei, vou reposicionar aqui. Você pode estar se dizendo, esse recorte ficou horrível. De fato ficou horrível, mas agora nós vamos consertar isso aqui. O que é que eu vou fazer agora? Como criar pelos no nosso guaxinim, uma vez que tivemos aqui um recorte grosseiro. É aí que vai entrar a nossa ferramenta de borrar. Essa ferramenta vai ser a chave para que nós possamos ter pelos novamente na nossa família de guaxinim. Só que eu vou clicar na ferramenta borrar. Vai me abrir essas opções. Eu venho aqui em pincel. Eu vou escolher um pincel de partículas que eu tenho aqui na minha coleção. Vou escolher um pincel de partículas. O pincel. Vou escolher este pincel aqui. Veja que ele é um pincel de partículas, vários pontinhos ali. É esse pincel que eu vou usar aqui para trazer novamente os pelos do guaxinim. Estou com a ferramenta borrar selecionada. Vou ampliar um pouco aqui usando o Ctrl mais o scroll do mouse. Eu dou zoom na tela e vou começar agora a simplesmente borrar a imagem, fazendo com que os pelos surjam novamente. Vou aumentar um pouco aqui a taxa de atuação da ferramenta borrar
E aqui agora tenho aí os pelos dos nossos guaxinins voltando. Olha que legal! Os nossos guaxinins estão ficando com os peludinhos novamente. Vou aumentar o tamanho. Olha que resultado interessante nós temos aqui. Vou diminuir um pouco para trabalhar nessa região aqui. Diminui um pouco o tamanho do pincel para trabalhar nessa região. E olha o resultado que estamos obtendo. Reduzir mais um pouquinho aqui o tamanho do pincel. Vou aumentar a taxa aqui. E olha que resultado interessante. Posso aumentar o tamanho aqui mais um pouco. Diminuir um pouco a taxa. E vamos tendo aí os nossos pelos novamente nos nossos guaxinins. Diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Temos aqui uma região menor ser trabalhada. Então, para que tenhamos resultado aqui mais convincente, precisamos diminuir um pouco aí o tamanho do pincel. Ó, olha os pelos aí. Aumentar o tamanho aqui. E assim vamos fazendo aí retornar os pelos do nosso guaxinim. É um pouco trabalhoso, mas o resultado compensa.
Pronto. Terminamos aí de pôr os pelos do nosso guaxinim. Temos aqui um pequeno defeito nessa pata. O que eu vou fazer para consertar isso aqui? Vou simplesmente recortar a pata que eu já tenho aqui. Circulei com o vetor, vou vir aqui agora em seleção a partir do vetor, tenho essa região selecionada do meu recorte. Editar, copiar, editar, colar. Shift, botão de mover. Vou reposicionar aqui agora a pata do guaxinim no lugar. Vou diminuir um pouco aqui a sua coloração. Melhor aqui nos níveis. Vou tirar um pouco de brilho com os níveis. Tá bom, ok. Vou rotacionar. Vou redimensionar um pouco. E vou aplicar uma máscara. Botão direito do mouse sobre a camada. Adicionar máscara. Máscara branca adicionar. Venho com meu pincel preto. Só que agora eu vou usar um pincel de bordas suaves. Vou abaixar um pouco a opacidade sobre a máscara. Vou ajustando. Diminuir aqui um pouco. Trabalhar um pouquinho mais aqui nos níveis. Tenho aí a reconstituição desta pata. A pata foi reconstituída. Vou agora trabalhar com as sombras. Vou criar uma nova camada. Vou usar a minha ferramenta de vetor. E vou aqui simular a sombra alfa para seleção, ou melhor, selecionar a parte do vetor, selecionar a parte do vetor e vou preencher com meu balde de tinta com a cor preta a seleção desta camada. Vou movê-la para baixo dos guaxinins. Selecionar nada. Vou vir aqui agora em filtros, desfocar, desfocagem gaussiana. Vou aumentar aqui o raio de desfocagem.
Estou aumentando o raio de desfocagem, 170, do ok. Ok. Então está aí a nossa sombra. Vou diminuir a opacidade. Vou aplicar a essa sombra, a essa camada de sombra, uma máscara. Adicionar máscara à camada, uma máscara branca. Ok. Vou usar um pincel de bordas suaves. Pincel de bordas suaves com opacidade reduzida. Vou aumentar o tamanho e vou passar aqui na sombra. Máscara selecionada, pincel preto. Está muito forte, diminuir um pouco. Abaixar a opacidade. E passo suavemente. Por que eu estou fazendo isso? Porque à medida que a sombra ela se afasta da base do objeto, ela se torna mais suave. Posso regular um pouco mais aqui a opacidade da camada e acho que está bom. Vou combinar, clicar com o botão direito do mouse sobre a camada da pata recortada e vou combinar abaixo. Ela agora ficou fazendo parte da imagem. Vou dar um alfa para a seleção. Tenho os meus guaxinins todos selecionados. Vou criar uma nova camada, clicando aqui no ícone. Camada transparente, transparência, ok. Vou voltar e usar o meu pincel novamente de bordas suaves com opacidade reduzida e vou criar uma outra sombra na base dos nossos guaxinins. Selecionar nada. Vou criar uma outra camada transparente e vou criar agora uma iluminação no nosso guaxinim. Vou vir na camada do guaxinim. Então eu vou renomear aqui, eu vou colocar aqui, ó, sombra 1, sombra 1, sombra 2, e essa aqui vai ser a nossa luz. Sombra 1, sombra 2 e luz. Guaxinim. Vou vir sobre a nossa camada aqui dos guaxinins, vou dar um alfa para a seleção. Tenho eles selecionados. Vou vir aqui na minha camada de luz com o pincel agora branco e vou passar e passando aqui o nosso pincel branco
selecionar nada. Vou vir aqui no modo de camada e vou colocar luz suave. Posso duplicar, ampliando este valor. Posso regular essa sombra equidade. Regulei mais essa sombra aqui. E temos aí a nossa família de guaxinins recolocada em outro cenário. Eu vou retocar um pouco aqui a sombra. Tá ok. Vou agora aqui selecionar minha camada dos guaxinins. Vou vir aqui em cores, equilíbrio de cores, para que os nossos guaxinins estejam com a cor refletindo um pouco da cor do fundo. Então vou acrescentar um pouco de vermelho e um pouco de amarelo nos tons médios. Vou desmarcar, preservar a luminosidade. Na pré-visualização, desmarcando, eu vejo o antes e o depois. Antes e depois. Então temos aqui agora uma coloração mais condizente com o fundo do OK. Então, temos aí a recolocação dos nossos guaxinins. E aí temos a nossa imagem final. Sem sombra e iluminação, com sombras e iluminação. Espero que vocês tenham gostado. Temos aqui o resultado dos pelos. Ficou bem aceitável. E vocês podem trabalhar melhor usando a ferramenta de borrar com um pincel de partículas. Temos aí esse resultado. Se você gostou desse tutorial, deixe o seu joinha aí e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo tutorial.